começando mais um podcast Efatá. O Senhor está abrindo as portas do céu em seu favor nessa noite, aqui nos estúdios, comigo, pastor Samuel Silva, que já vai dar uma boa noite a todos vocês e contar um pouco da sua história de vida e caminhada com Cristo. Já começa o vídeo compartilhando para geral aí, dando o seu like, seguindo a gente aqui, tanto no Facebook, quanto no canal do YouTube Podcast Efatá e também no Instagram Podcast Efatá. Comenta, compartilha, divulga para geral aí. E se você quer ser um parceiro aqui do nosso programa, tem a chave Pix aí, 27997641089. Entre em contato conosco, nós vamos divulgar aqui a sua loja, o seu empreendimento, tá bom? E você vai ser um parceiro aqui do nosso programa, bem como Pindobas Lanches, Papelaria e Tecnologia Monteiro, o nosso amigo pastor Carlos Salvador, programa Filhos do Espírito Santo, da Rádio A Cor da Vida FM. Pastor Samuel, uma boa noite, meu amigo. Uma boa noite, pastor Magno, boa noite a todos, que Deus vos abençoe, é um prazer estar aqui no podcast Efatá. Espero que o meu testemunho e aquilo que eu falarei aqui abençoe a tua vida que está assistindo. Então pega esse vídeo, já manda para todo mundo, manda para a família, porque eu vou contar aqui um pedaço da minha história e como foi que eu cheguei até aqui. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Quero dizer, primeiramente, é um prazer tê-lo aqui com a gente, poder falar um pouco aí da sua história de vida, da sua caminhada com Cristo, da sua trajetória. Dá um pouquinho mais de volume lá no meu microfone para mim, fazendo favor. Eu quero começar fazendo a pergunta que é a pergunta-chave do nosso programa. Quem é o pastor Samuel? Da onde que veio, aonde nasceu, aonde passou a infância? Quem é o pastor Samuel? Pastor Samuel, como Samuel na verdade, né? Ou como muitos conhecem na minha família, Samuelzinho, porque eu desde pequeno era muito franzino, era muito pequenininho, magrelo. Então eu sou do Rio de Janeiro, vim da cidade de Belfor Roxo. Belfor Roxo é uma cidade bem lá dentro, perto de Nova Iguaçu, né, que todo mundo conhece, bem lá no subúrbio do Rio de Janeiro. Cresci lá, cresci numa família cristã. Quando eu nasci, meu pai já era cristão, já era evangélico, e cresci já dentro do contexto evangélico, desde pequeno. Nascido, criado no Rio de Janeiro, algumas viagens ainda na infância, né, em missões com a família inteira, e depois, aos 18 anos, eu vim para cá, para o Espírito Santo, depois de tanta coisa. Mas o Samuel é esse carioca, o carioca do subúrbio do Rio de Janeiro, lá de Belfor Roxo. Veio de um lugar pobre, de um lugar, de um ambiente de muita escassez, mas vivendo a cada dia de glória em glória, graças a Deus. Então, com 18 anos, você veio para o Rio de Janeiro. Para o Espírito Santo. O Espírito Santo. Como cresceu numa família evangélica, ali já cresceu acostumado com aquele ambiente ali e vivendo para Jesus. Só que chegou no momento da caminhada que começa a cair o entendimento do homem, né, que já não é mais o menino. E nesse período aí, qual foi a fase mesmo de aceitar Jesus, levantar a mão e aceitar Jesus? Eu cresci vendo o meu pai sendo usado por Deus, sempre. Quando eu me entendia por gente, meu pai já pregava. E meu pai pregava de uma forma muito poderosa, com muita unção, muita ousadia. Quem conhece meu pai, pastor Adilson Luiz, sabe que ele é baixinho, né? E eu vi aquele baixinho correndo pelo altar, aquela maravilha, Deus batizando com o Espírito Santo, curando através do ministério dele, e muitas almas se rendendo ao Senhor. Meu pai é um ganhador de almas. E vendo aquilo eu me encantava pela parte visual. Mas quando falava-se acerca dos ensinamentos bíblicos, eu lia a Bíblia e não entendia nada. Desde pequeno, eu fui conhecer a Bíblia através do meu pai, através das histórias que ele contava. Ele contava para nós histórias de Davi, histórias de Sansão, a história dos grandes homens de Deus, mas eu não conseguia compreender o que estava escrito aqui dentro. E eu, toda vez que ia ler a Bíblia, eu ficava com essa dúvida: por que é que eu não consigo entender a Bíblia? Mas antes de eu realmente tomar consciência do Evangelho, eu tive que passar um período fora da igreja, né? Na minha adolescência, lá no Rio de Janeiro, a gente era muito instigado às coisas do mundo.
Nós vivíamos num quintal de família, de parentes, e parte dos parentes eram cristãos, a outra parte não era. A parte que não era, uma parte deles ficavam sempre oferecendo as coisas para a gente, chamando a gente para as festas. E ali, por algum momento, eu principalmente, me deixei levar por essa bandeja do mundo, né? Eu tinha ali meus 14, 15 anos de idade, e foi ali que eu comecei a conhecer o mundo. Mas naquela época, justamente naquela época, foi quando eu comecei a entender um pouco mais sobre a palavra. E foi justamente nessa fase em que eu comecei a buscar me interessar mais pela Bíblia, foi a fase que eu recebi a maior bandeja de Satanás e acabei caindo nela, acabei tomando posse dela e indo para o mundo. E aí se iniciou uma nova fase da minha vida. Nessa fase de juventude, então, foi quando começou a aguçar mais o desejo pelas Escrituras. Exatamente. Que o inimigo veio com força para poder ali te ludibriar. E ainda um jovem, né? O jovem não tem todas as bases de vida firmadas, né? Mesmo vindo de um lar evangélico. Isso é importante de falar, porque o lar evangélico não salva ninguém, né? Eu tenho muitos amigos que nasceram em lar evangélico, em família cristã, desde cedo, acompanham, vivem, vão à igreja, mas isso não significa salvação. A salvação para mim teve que vir a partir do meu entendimento, a partir do meu conhecimento da verdade. E até então eu era apenas o filho do pastor Adilson. Até então eu conhecia a Bíblia pela vida e pelo testemunho do meu pai, e não por conhecer pessoalmente. Então, por não conhecer as Escrituras, foi que eu caí. Porque eu vi várias vezes a mesma tentação aparecendo para o meu pai. Nós estávamos no mesmo ambiente, no mesmo lugar, e meu pai sempre teve testemunho ilibado, como homem de Deus que é até hoje. Mas eu, por não conhecer o suficiente, eu não digo nem a Bíblia, eu digo a Deus. Sim. Né? Porque a letra por si só não pode trazer nada a não ser pelo Espírito. Mas eu não consegui resistir. E foi aos 15 anos 14 para 15 anos ali mais ou menos, que eu experimentei meu primeiro copo de cerveja, né, induzido por alguém. E aí começa essa fase. Aos 15 anos, posso entrar no testemunho? Por favor. Aos 15 anos de idade eu experimentei a minha primeira rapa de cocaína. Dentro desse mesmo contexto, então. Desse o primeiro copo de cerveja. Exatamente. Daqui a pouco a cocaína. A Bíblia diz que um abismo puxa o outro. Um abismo puxa o outro. E quando eu fui perceber, eu já estava dentro do baile, né, cheirando, bebendo, com 15 anos de idade. E para quem conhece o Rio de Janeiro, sabe que nas favelas do Rio de Janeiro tem os chamados bailes de favela. Sim. Onde não entra polícia, não entra, né, onde as armas são expostas a todo momento, os bandidos de fuzil, pistola, granada na cintura, radinho. E era nesse ambiente que o filho do pastor estava. Imagina, desde cedo criado na igreja, cantando na igreja, né? Eu tocava pandeiro na igreja quando era pequeno. Então, todos os vizinhos me conheciam me chamavam de o pastorzinho lá na rua, né? Porque eu andava de calça comprida, camisa de manga comprida desde pequeno. E agora esse pastorzinho está sendo visto como alguém que está perdido no mundo, perdido nas drogas. E nos meus 15 anos para 16 eu fiquei viciado em cocaína, totalmente viciado. E eu não conseguia mais voltar para a igreja. De um ano. Exatamente. Exatamente um ano. Exatamente um ano. Um ano de uso de cocaína me fez me tornar viciado em cocaína. E eu até tentei voltar para a igreja nesse período. Nos meus 16 anos para 17 eu tentei voltar para a igreja. Ia na igreja do meu pai, tentava voltar. O meu pai abria as portas sempre para mim. A minha família sempre abria as portas, mas não era suficiente. Quando eu entrava na igreja, por não conhecer a Deus ainda, eu sempre caía novamente no pecado. E aí, um abismo chama outro abismo. Eu acordava, eu passei... Foi tão terrível a minha experiência no mundo, que eu acordava e não conseguia tomar café da manhã. Eu ia direto para o bar que tinha na esquina de casa, com 16, 17 anos, e tinha que tomar ali minha primeira dose do dia, para eu poder continuar já logo cedo. Hoje você vê isso como uma experiência. Hoje eu propósito. Exatamente. Quando eu olho para o meu passado, para essa parte do meu passado, que foi pequena, mas foi considerável, eu percebi, hoje eu entendo o que o diabo pode fazer com o homem.
Porque naquele momento não foi só uma ignorância acerca da palavra, acerca da presença de Deus, não. Naquele momento que eu estava vivendo, eu estava possuído pelos demônios, porque eu não somente comecei a usar drogas, não somente comecei a beber, eu parei de respeitar meus pais. Isso que eu ia te perguntar, como se tornou o relacionamento com seus pais, com a sua família, já que todos eram cristãos e você estava na vida dissoluta? Uma palavra para o nosso relacionamento familiar: impossível. A gente quebrou todos os laços que a gente tinha. Eu sempre fui uma criança muito extrovertida, fazia todo mundo rir em casa, brincava muito, mas nessa fase eu comecei a me transtornar. Então eu me tornei um rapaz agressivo, um jovem que não compreendia ninguém e também não era compreendido, não me sentia compreendido. Aqueles que me acolheram desde a minha infância, eu comecei a tratá-los de forma indiferente e até um pouco arrogante, né? Por causa das drogas. Então todas as vezes que o efeito da droga passava e começava a bater aquela abstinência, eu me tornava muito agressivo, muito arrogante, muito ignorante com todos à minha volta, incluindo meus pais, que para mim são as pessoas mais importantes, né, no meu seio familiar. E as drogas, e eu não vou nem dizer as drogas, Satanás transtornou a minha vida, de alguém que era conhecido por estar dentro da casa do Senhor, na presença do Senhor, para ser alguém que estava envolvido, imerso nas coisas do diabo, nos pecados, na bebida, nas drogas, em tudo que o mundo tem para oferecer. É interessante para despertar aí nos nossos telespectadores, quem está assistindo, quem vai assistir posteriormente, porque hoje tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não são igreja. Exatamente. Que era o seu caso. Você estava ali, mas não tinha todo o conhecimento. Ainda não conhece o Deus da igreja, né? Sim. E essas experiências vêm para trazer a gente mais para perto de Deus. Exatamente. Que isso foi um propósito de Deus para te trazer a luz de fato. Porque você vivia no meio da compreensão, né? Sim. Do amor, do carinho. Então você precisou passar pela fase do não ser compreendido, não compreender também, até mesmo para ver a vida por outro âmbito, né? E nesse período aí, você falou que foi até os 16. Então, com 16, o Samuel retorna para Jesus ainda no Rio de Janeiro? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Esse período durou um pouco mais de tempo, as coisas foram ficando cada vez mais sérias. Eu comecei a passar cada vez mais tempo fora de casa do que dentro. Eu saía de casa na quinta-feira à noite, retornava na segunda ou na terça-feira da próxima semana. E com 18 anos foi que eu vim para o estado do Espírito Santo, mas eu vim ainda afastado da presença do Senhor. Ou seja, 2 anos depois. 2 anos depois. Mesmo não estando naquela mesma pegada, você ainda estava fora. Exatamente. E eu conto em algumas pregações, principalmente quando eu vou pregar para jovens, eu conto o meu testemunho. Quando eu vim para o estado do Espírito Santo, eu não vim por escolha, eu vim por fuga. Porque as coisas estavam tão terríveis no Rio de Janeiro. Deus já havia me livrado da morte no Rio de Janeiro por 3 vezes. E nessa terceira vez, que foi a mais séria, foi que eu vim parar aqui no estado do Espírito Santo, para poder acertar a vida, né? Para poder melhorar o laço familiar, voltar para a igreja, voltar para Jesus. Só que quando eu cheguei aqui, eu ainda não voltei para Jesus. Você pode contar para a gente o que é que levou a busca pela sua morte, por alguém querer tirar a sua vida? Eu era envolvido não somente com drogas, mas com o tráfico de drogas. E lá no Rio de Janeiro, o tráfico de drogas, eles são exclusivos para as facções. Então, qualquer um que se envolva com drogas ou com tráfico de drogas fora das facções é jurado de morte. Então, na primeira vez foi por causa disso, na segunda vez, na terceira vez... Você usava e começou a vender. E comecei a vender, comecei a buscar de um lugar para o outro, comecei a fazer pontes. Exatamente. Na terceira vez, o problema não foi comigo diretamente, foi com meu primo. Eu tinha um primo que a gente andava sempre juntos, e sempre armados, né? E numa noite, a gente saiu de casa e ele falou que não queria levar a arma para a rua e tal. E justamente nessa noite, houve uma confusão entre ele e um outro rapaz. Esse outro rapaz estava armado e começou a perseguir ele. E aí, quando eu fui até ele, eu comecei a ser perseguido junto, porque a gente estava junto. E
No mundo não importa quem é você. Se você estiver junto, vai junto, não tem jeito. Sim. Ainda mais se for da família. Ainda mais se for da família, se eles descobrirem. E aí foram atrás de nós dois, atiraram atrás de nós dois, e aí conseguimos fugir de um jeito, mas eles conseguiram encontrar o meu primo e conseguiram matá-lo, assassiná-lo. Esses mesmos rapazes que mataram meu primo ficaram lá para tentar me achar e não conseguiram. Só que eu só saí do local onde eu estava quando a polícia já estava presente. E aí nesse mesmo lugar onde meu primo estava caído no chão, com a polícia presente, eles apareceram novamente e olharam para mim como se estivessem me jurando de morte. No outro dia de manhã foram até o local da minha casa, me procuraram e tal. E aí meu pai se reuniu com a minha mãe lá e decidiram comprar uma passagem para eu vir para o Espírito Santo. E aí naquele momento, era o momento exato para eu poder voltar para Jesus, por medo. Mas não foi o que aconteceu, porque o cenário todo em si estava pronto, né? Ali era para eu voltar para Jesus. Mas Deus, ele tem suas formas de trabalhar. Meu coração estava tão imerso em ódio, em rancor, né, que eu não conseguiria ser cristão de verdade naquela hora. Foi quando eu vim para o Espírito Santo, em maio de 2008.